Muito boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos ao vivo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Galera, boa tarde. Júnior, Alessandra, K. Pinheiro, Mariane, boa noite, boa tarde. Vinícius Bazan, de Gramado, Vini, valeu. Carol Calé tá conosco também. Luísa Marques. Tá sendo incrível as lives, tô na área sempre. Júnior é meu aluno, meu mentorado, sempre na área. Marla, é Marília ou Marla? Marla, Marília. Olguinha Monteiro, Eunice Lemo. Boa noite, boa tarde. É boa tarde, né? Não é boa noite. Pessoal, então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é justamente tirar dúvidas sobre o que nós estamos vendo. Fala, Pedro Henrique, Evelyn, Cristiane Balbino, Caroline, Mariane, boa tarde a todo mundo. Bom, o objetivo aqui, então, nessa nossa live na comunidade do Instagram, aliás, do Facebook, é justamente tirar dúvidas sobre o que, na verdade, vocês estão percebendo, o que vocês estão aprendendo. É uma forma, ó, pintada de mola, tá falando da Suécia. Ah, belíssimo, belíssimo período do ano, com transição do inverno para a primavera. Então aqui o objetivo é o seguinte, a gente bater um papo para a gente tirar as dúvidas, para ajudar vocês a entender melhor. Júnior Ferreira, boa tarde. Betânia, Elisa Pedrini, Paula Perucci, Patrícia Souza. Então o que nós temos para vocês entenderem? Preste muita atenção que isso é muito importante para você ir memorizando, tá? Vanusa, boa tarde. Elisa, presente aí. Então, o que nós estamos aprendendo? Por que a jornada do filho pródigo? Só para recapitular, enquanto vocês vão formatando as perguntas. Gustavo, Ana Maria, Rosilene, Raquel. Então, a jornada do filho pródigo é uma parábola poderosa que fala de mim, que fala de você, que fala de todos nós. Nós somos o filho pródigo. Frida, obrigado. Vanilda Barbosa, Sérgio Baraza, Briginas. Então, a jornada do filho pródigo é a minha jornada, é a tua jornada, é a nossa jornada. É isso que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. Então, preste muita atenção. O primeiro, vamos recapitular um pouco a parábola. A Cá já está fazendo uma pergunta, já captei aqui, Cá, vou até fixar a tua pergunta aqui, tá? Para a gente responder ela em seguida. Só vou fazer uma breve recapitulação para a gente entender enquanto o pessoal vai chegando. Nós temos até as 13 horas hoje. O que é a jornada do filho pródigo? É uma parábola, como eu já falei, uma parábola que já existia antes mesmo de Cristo, de Jesus Cristo, torná-la tão famosa, tão conhecida. Era uma parábola que se contava lá nos países do Oriente Médio. E a parábola, ela diz o seguinte, que havia um pai que tinha 2 filhos, e o mais jovem disse para o pai: pai, dê-me a minha parte da minha herança, que eu quero ir embora. E o pai... Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Pedir a parte da herança. Lá em Gênesis, isso aconteceu quando Adão e Eva comeram a maçã. Porque uma coisa que vocês têm que entender, que não importa qual é a religião, não importa qual é a crença, não importa qual é a fé. Existe um paralelo entre
todas as religiões. E esse paralelo, ele sempre começa num paraíso e ele vai evoluindo, ele vai avançando. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a história da humanidade contada em Gênesis, ela também se repete em outras religiões. Então, o que acontece? Pedir a parte da herança significa você pegar aquilo que te pertence. Quando um filho pede a herança, ele não ganha tudo, ele ganha uma parte. Quando nós pedimos a herança, ou quando nós recebemos a herança divina, nós não nos tornamos deuses. Mas nós recebemos uma parte da divindade que é o quê? Que é o poder de criar, o poder de criar, o poder de criar, o poder de criar. Essa é a herança que nos cabe. Nós temos o poder de criar a nossa própria realidade. E uma vez que um pai dá herança para o filho, ele não tira a herança dele. Não há mais como voltar atrás e tirar. E também não há como você dar a herança e você continuar mandando no filho. Quando você dá a herança, o filho se emancipa. Ele se torna independente. Agora ele pode fazer com a herança o que ele bem entender. Então você recebeu a herança divina de criar a sua própria realidade. Por isso que eu sempre digo que o ser humano é a única espécie que nasce com um senso de desorientação para a vida. As outras espécies, elas têm uma bússola dentro delas, que é o instinto. Nós nascemos com um senso de desorientação para a vida. E o que isso significa? Isso significa o seguinte: o senso de desorientação é que você precisa definir o caminho que você quer seguir. Você precisa definir a orientação. O pai já te deu tudo o que é necessário para criar a sua realidade. Essa é a sua herança. Como Pedro perguntou, a resposta daqui, sim, essa é a sua herança. Então, o que acontece? Quando você recebe a herança, agora é contigo. Você faz com ela o que você quiser. Você até pode pedir orientação para o pai, mas o pai não vai interferir na tua herança, porque ela é tua. Então você recebeu o poder de criar e agora a questão está contigo. E aí você pega a sua herança e você faz o quê? O que você quiser. E a maioria de nós, e esse é o pecado original, pega essa herança para criar uma identidade sobre nós mesmos. O primeiro passo é a identificação. Quando você cria uma identidade, quer dizer, você se afasta, e isso é o processo de sair de casa para uma terra distante, que eu expliquei ontem. É só para a gente voltar nos trilhos do que nós estamos vendo. Então esse é o primeiro I. O primeiro I é você entender que você se afastou da sua essência e você se identificou com algo diferente, com um eu à parte. Isso é ir para uma terra distante. Você agora não está mais conectado com a casa do pai. Você saiu. Você pegou a sua parte e você saiu. O segundo I é o I da inconsciência, que é a parte da parábola onde ele diz o seguinte: o filho pede a parte da sua herança e parte para terras distantes. Esse é o primeiro I, é o I da identificação. O segundo I é o I da inconsciência. A inconsciência é a parte da parábola onde o filho pródigo começa a desperdiçar a herança vivendo de modo irresponsável. Irresponsável
significa o seguinte, pessoal, preste muita atenção no que nós estamos falando aqui. Não vamos divagar para outras coisas, porque assim, você primeiro tem que entender o que eu estou falando aqui, tá? Tipo assim, me explica o que isso quer dizer, o que aquilo quer dizer. Preste atenção, vamos por partes, tá? O segundo I é o I da inconsciência. É justamente quando você começa a desperdiçar a sua herança. Como é que se desperdiça a sua herança? Começa a buscar coisas no mundo externo, achando que isso vai suprir a carência que nasceu no momento em que você saiu da casa do pai, que você se desconectou com a sua essência. O terceiro I, e aí você começa a criar, no segundo I, você começa a desperdiçar. Você usa a sua herança, o poder de criar, para criar coisas que você não quer. Isso é viver irresponsavelmente. E o terceiro I é o I que nós vimos ontem à noite. É o I da insatisfação. Quando você inconscientemente cria coisas que você não quer na sua vida, você cria a insatisfação, você se torna insatisfeito. Insatisfeito. Então preste atenção, o insatisfeito é uma parte inicial do processo que cria o sofrimento. Hoje nós vamos trabalhar o quarto I, que é o I da inveja. Quando você se torna insatisfeito consigo mesmo, insatisfeito com a vida que você criou, você começa a invejar outras coisas. Na parábola, a inveja do filho pródigo é em relação à comida dos porcos. Veja que incrível. E isso, essa inveja, ela te faz viver na escravidão. Ela te faz viver na escravidão. Então preste muita atenção em relação a isso. Você precisa entender esses 4 Is. Aliás, só vimos 3, hoje é o quarto. Você precisa entender o I da identificação, você precisa entender o I da inconsciência e você precisa entender o I da insatisfação. E hoje à noite você vai entender o I da inveja. Amanhã você vai entender o I da introspecção, que é quando ele para de olhar para fora, olha para dentro de si, e isso cria o despertar que depois vai levar ele para a iluminação, que é o processo de volta para a casa do Pai. E isso, meus amigos e minhas amigas, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso é uma leitura original criada por mim, toda essa história. A parábola de Jesus, ela é muito conhecida, mas essa explicação baseada nos 7 Is, ela é original. Então, o que acontece? Preste muita atenção. Preste muita atenção. Seja humilde. E ouça. Vamos responder a pergunta da Capinheiro. Fale mais sobre o manifesto e o não manifesto, por favor. Existe uma maneira aqui de calar os comentários? Desativando os comentários. Mas como se faz isso? Que eu não sou muito familiar com o... Aqui você passou Hã? o administrador. Quem é administrador? Não, eu sou administrador. Você vai nos 3 pontinhos ali. Mas onde tem 3 pontinhos? Aqui não tem 3 pontinhos. Vamos fazer. Alguém mais é administrador para eu pedir? Só um pouquinho. Não. Mas tudo bem, deixa eles falar. É que... Aqui, ó. Ó, esses 3 pontinhos aqui. Ah, mas isso não aparece na minha live. Bom, pessoal, vamos lá. Queria calar os comentários, mas preste atenção. Você pode parar os comentários, tá? Então, o que é o manifesto e o não manifesto? Respondendo a questão da K, tá? O manifesto são as coisas que você cria, as coisas que existem, as coisas físicas.
Jesus chamava isso de quê? Jesus chamava isso de o mundo. Existe o mundo e existe o reino dos céus. Por exemplo, naquela passagem onde ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, que o resto será acrescentado, o que ele fala na verdade é o seguinte, buscai primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Acho que eu expliquei isso ontem. O reino dos céus não é um lugar onde você vai após a morte. Aliás, é também isso. Por quê? Porque quando você morrer, quando essa carcaça, quando essa parte física se desintegrar, você volta para a sua essência. Você se torna aquilo que você era antes de se tornar esse corpo. Então você volta para o reino dos céus. Mas você nunca abandonou o reino dos céus também. O reino dos céus, aquilo que você era antes de se tornar esse corpo físico e para aquilo que você vai voltar antes de se tornar esse corpo físico, que é a consciência pura, que é o campo da potencialidade pura, você nunca deixou de ser isso. Você ainda é isso em essência. A única coisa, o único problema é isso que nós estamos contando. Você se identificou com a forma. O não manifesto é a não forma. O manifesto é a forma. O processo de manifestação é o pensamento. Então existe a não forma. O vazio é a não forma. Por exemplo, preste atenção. Existe um vazio. Se você olhar pela sua janela, você vai ver um vazio. Não existe nada nesse vazio. Isso é a não forma. Isso é o reino dos céus. Esse vazio é um exemplo, uma metáfora do reino dos céus. Agora, se você colocar um prédio, se você construir um prédio nesse vazio, você cria uma forma onde antes só existia vazio. E nessa forma, você pode construir uma casa e habitar nessa casa. Mas antes, não existia forma, só existia o vazio. A não forma é esse vazio. Esse vazio é a origem de tudo. Por exemplo, as pessoas perguntam, eu matava meus professores quando eles falavam do Big Bang. Eu dizia, tá, mas aonde que existia, o que existia antes do Big Bang? O nada, o vazio, o silêncio. O Big Bang foi uma manifestação da forma. O que é o silêncio? Deus é o silêncio. O silêncio está em Deus. Quer dizer, Deus está no silêncio. Deus é o vazio, por isso que ele é a origem de tudo. Tudo nasce através dele. Qual é o grande problema? A identificação com a forma, que é a identificação com o conhecimento lá no Éden, comer a fruta do conhecimento, essa parábola maravilhosa, significa você se apegar à forma. Quando você cria uma imagem de si, você agora deixa de ser a sua essência e você se torna uma forma. Forma do quê? A forma de um pensamento. Você agora não é mais só eu sou. Você agora eu sou burro, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso tudo que você acrescentou, isso é forma. Então o que acontece? Você criou uma ideia de si mesmo e você se separou da não forma. E aí você tenta criar mais forma a partir da forma que você tem. Por que existe a não forma e existe a forma? A mente é a não forma. Qual que é o grande problema? Você usar a não forma para criar uma forma mental
e usar essa forma mental para criar. Você corta o fluxo, é isso que eu expliquei ontem. Então, o que é que você está aprendendo aqui? O que é voltar para a casa do Pai? É você se conectar com esse vasto campo de inteligência que é a sua essência. É você voltar a se conectar com a divindade que existe em você. E esse é o processo de introspecção. Você volta para dentro, você se conhece, e ao se conhecer, você se torna hábil, capaz de criar tudo o que você quer criar. Por quê? Porque agora você não cria mais da limitação do conhecimento que está na sua mente. Você cria do conhecimento que vem através de você, que é a origem de todo o conhecimento, que é a consciência pura. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas se eu fizesse os desenhos aqui, que eu não tenho essas ferramentas aqui, você entende isso facilmente, sabe por quê? Porque isso é o que você é. É fácil de entender porque isso não é uma teoria desconhecida para você. Você entende isso. Então, o que é o não manifesto? O não manifesto é o ponto de origem onde tudo se cria. Quando eu perguntava para os professores o que é o Big Bang, eles não sabiam me responder. Mas o que existia antes do Big Bang, eles não sabiam me responder. Mas o que existia antes do Big Bang é aquilo que existe dentro de você. O vazio, o silêncio, o secreto, o reino dos céus. Por que Jesus falava do reino dos céus? Porque o reino dos céus é o não manifesto. O reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é um estado do não manifesto. O céu não é um lugar, o céu é um vazio, o céu é um espaço, o céu é o silêncio. Se você olhar para a imensidão do céu, você vai parar de pensar. Por quê? Porque você se conecta com a sua essência. Quando você verdadeiramente olhar para a imensidão do espaço numa noite estrelada, você olha para aquela infinidade de estrelas, por um momento, você fica num estado de e você para de pensar. E quando você para de pensar, você se conecta com isso, com o vazio que você admira. E isso traz paz. É a paz que o apóstolo Paulo fala, que está para além do entendimento. Por que além do entendimento? Porque você não precisa entender. Você só sente, não existe uma explicação para isso. Isso é a reconexão. E aí você diz o seguinte, tá, mas presta atenção. Tudo que você fala vai contra o que eu aprendi na igreja. Claro! Vai contra o que eu aprendi na igreja. Mas a igreja é um lugar maravilhoso. É um lugar divino, um lugar sagrado. Mas muito do que habita lá dentro ainda é o falso eu. É a ideia. Por quê? Porque quando você... Presta atenção, você não pode entender Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. O maior estudioso, o maior sábio da Igreja Católica, que foi o Santo Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica. E ali ele disse, Deus não pode ser explicado, porque Deus não é objeto da razão. Você não pode atribuir conceitos a Deus. Isso foi Tomás de Aquino, o maior sábio da igreja, que falou. Mas não adianta ele falar. O falso eu não entende isso. Então o que nós fizemos? Preste atenção. Nós, para entender o que não pode ser entendido, nós transformamos a não forma numa forma. Deus, que é a não forma, nós transformamos ele no quê? Numa estátua, numa figura, num conceito. Por quê? Porque isso ajuda a nossa mente a idolatrar algo. Mas isso interrompe a relação com Deus. Por quê? Porque você não ama o verdadeiro Deus, você ama o conceito que você tem na cabeça. E se o teu conceito é diferente do meu,
a gente se torna inimigo. A gente se torna adversário. Guerras são criadas por causa disso. Pessoas são mortas, por quê? Porque elas não acreditam no mesmo Deus que eu acredito. Tudo isso é falso eu. A violência nasce disso. Por isso Jesus falava tanto de paz. Por isso, quando crucificaram ele na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão no estágio 1 e 2 e 3 da jornada do filho pródigo. Eles estão identificados com um falso eu. Eles estão inconscientes, eles não sabem o que fazem e eles estão insatisfeitos. Eles precisam matar alguém. Então perdoa-os. Então eu não estou advogando a religião. Eu estou dando mais profundidade ao conhecimento que ainda está obscurecido pelo falso eu na humanidade. Por isso existe tanto sofrimento, tanta violência, tanto ressentimento, tanta mágoa, tanta... Te imagina, preste atenção. E aí, como nós não conseguimos sair desse estado, o que nós fazemos? Nós começamos a justificar o nosso sofrimento. Nós começamos a dizer, eu nasci para sofrer, eu nasci para pagar os meus pecados. E a gente começa a criar teorias para justificar a nossa miséria porque a gente não consegue sair delas. É falso eu. O falso eu busca uma justificativa, entendeu? Ele racionaliza, ele cria uma história. Só que no fundo, a nossa alma, no fundo, a nossa essência, aqui, o mais profundo não é a nossa essência, ela está obstruída. E essa obstrução, ela cria esse sentimento de incompletude, de vazio, de incapacidade. E aí o falso eu quer resolver isso de que forma? Buscando coisas materiais. Você não precisa fazer isso. Então, respondendo a tua pergunta, falando mais sobre o manifesto e o não manifesto, eu precisaria no mínimo 3 horas no meu flip chart grande que eu comprei da Itália para explicar isso. Por quê? Mas eu vou tentar explicar isso. De novo, eu expliquei isso ontem. O não manifesto é a sua centelha divina. Aliás, a centelha divina, ela é a sua conexão com o manifesto. A mente bloqueia isso. Quando você se identifica com a mente, você obstrui o acesso, porque você cria um outro eu. Preste atenção, eu vou tentar desenhar isso aqui, ó, tá? Então você tem uma chama divina, tá? E isso, aqui, ó, você tem uma chama divina. Antes de nascer, você é essa chama divina. Uma criança é essa plenitude, essa chama divina. Aí o que você faz? Essa chama divina, ela tem poder. Ela te dá o poder de criar a sua realidade. E aí o que você faz? Você usa essa chama divina e isso foi escrito lá no paraíso. Você cria um falso eu. O que é um falso eu? São conceitos, rótulos, crenças. Então o que acontece? Você é essa chama divina, você cria um falso eu, feito de conceitos, rótulos, ideias, e você começa agora, você nunca mais olha para dentro, você nunca mais faz esse movimento, que é a aula 5, da introspecção. Uma vez que você rompeu o contato com essa chama divina, você agora sente um deslocamento. Presta atenção. Esse braço aqui, ele é maravilhoso. Por quê? Posso mexer ele, eu posso fazer coisas, eu posso escrever, eu posso fazer um monte de coisas. Mas só porque ele está conectado com o corpo.
Se eu deslocar esse braço, qualquer coisinha que eu fizer dói. Porque ele está machucado, ele está deslocado. Então isso é o seu falso eu. Por que o seu falso eu, ele é dolorido, como eu expliquei ontem? Ele é dolorido porque ele está deslocado. O falso eu é um eu deslocado. Ele não tem mais contato com o corpo, com o divino, da onde ele faz parte. E essa dor é o medo, é a sensação de não ser completo, é a sensação de ainda não ser ninguém. Por quê? Porque ele é vazio. E aí ele se torna ocupado. O que eu falei ontem de noite. O que é se tornar ocupado? Agora, você quer curar essa dor do deslocamento da sua essência, buscando o quê? Buscando reconhecimento, buscando amor, buscando validação, buscando compreensão, buscando prazer. Só que quanto mais você busca isso no mundo externo, mais você se afasta do seu verdadeiro eu. Quanto mais você busca títulos, mais você reforça o seu falso eu. Isso significa que você não precisa buscar títulos, que você não precisa buscar prazer, que você não precisa buscar coisas boas. Não significa isso. Isso significa que você já é tudo que você busca. Agora, você só precisa dar vazão a isso. E isso cria a liberdade de criar a partir do seu poder maior. A consciência, a inteligência infinita, Deus, é gigante, é vasto, é imensurável, mas também é invisível. Você não consegue ver, por quê? Porque ele não é forma. A forma você pode ver. É difícil você acreditar que você é uma centelha divina. Não tem como você provar isso. Você precisa ter fé. É a fé que move montanhas. Qual é a montanha que está no seu caminho? A montanha, se você tiveres um pouquinho de fé, disse Jesus. Fé no quê? Não é fé em Deus. E daí achar que Deus tem que fazer as coisas por você. Isso tem funcionado? É fé em algo. É fé em não. É fé a partir de que você possui uma conexão com algo maior do que você. Que você não é um fragmento isolado. Que a sua essência é a mesma essência que existe em todo mundo. Tem uma passagem que Jesus diz o seguinte. Então vocês ainda não entenderam, mais ou menos isso, vocês ainda não entenderam que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que isso significa? Eu estou conectado ao Criador e o Criador está em mim, através dessa chama, dessa centelha. E que ele disse numa passagem, logo após essa, ele disse, para que você esteja no Pai, como eu estou no Pai, como o Pai está em mim, e para que o Pai também possa estar em você. Quer dizer, faça o retorno para a casa do Pai, como Jesus explicou na jornada do filho pródigo, para que você se volte a se conectar com a não forma, com o não manifesto. E assim você possa sentir tudo isso. Então, a fé significa não fé em algo externo. Porque o que acontece? Dostoiévski disse o seguinte, todos nós temos um vazio em nós do tamanho de Deus. Se esse vazio está dentro de nós, o que o falso eu faz? Ele busca preencher esse vazio, criando aqui um homem barbudo e chama isso de Deus. Isso aqui é um conceito. Isso não é o reino dos céus. Isso é um conceito. O reino dos céus é o vazio que existe dentro de você, que é a vida, que é o caminho, que é a verdade. Então isso não é religião, isso é a vida. Isso é o caminho, isso é a verdade. O que é o príncipe das trevas?
é quando você transforma tudo num conceito. O conceito te separa daquilo que você... Pense sobre o seguinte. Fabiana, pega um tubinho ali de mel para mim, por favor. Então, o que acontece? A Fabiana, às vezes, eu peço para ela me ajudar aqui, tá? Ela fica só fazendo os trabalhos dela. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Presta atenção. Sim, pode ser. Olha aqui, ó. Presta atenção. O que é isso aqui? Isso é mel. Eu vou explicar agora como é a sua relação com Deus, tá? Isso aqui é mel. Imagine e suponha que você nunca tenha experimentado mel na sua vida, tá? Você não sabe o que é mel, você nunca experimentou o gosto de mel. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar sobre mel para você. Cara, o mel, ele tem um gosto meio adocicado. O mel é uma coisa muito boa. O mel, ele faz bem para a saúde. O mel, ele tem várias propriedades que aumentam o seu estado imunológico. Agora, deixa eu te falar do sabor do mel. Ele é um pouco pastoso, mas é um pouco açucarado. Cara, você sabe tudo sobre o mel. Você sabe 1001 conceitos. Eu te expliquei tudo sobre o mel. Mas você realmente sabe o que é o mel? Não, você não sabe. O que nós fazemos com a imagem de Deus? Nós filosofamos sobre, nós falamos, nós temos 1001 conceitos, 1001 atributos, nós louvamos, nós agradecemos. É isso que se representam as imagens que são tão condenadas no Antigo Testamento. Agora, não é muito mais simples eu fazer o seguinte para você? Eu fazer o seguinte, eu dizer, ó, isso aqui é um mel. Experimenta. Experimenta. Como isso é diferente do que tudo que você falou. Agora eu sei, deixa eu experimentar de novo. Agora eu sei. Eu ainda preciso te explicar o que é o mel? Não, você já sentiu o sabor. Você já sabe o gosto. Pronto. Então o que nós fazemos? Nós filosofamos, nós falamos, mas nós não experimentamos, nós não sentimos. O gostinho do mel ainda está na minha boca. As suas palavras não fazem mais sentido para mim. Que eu já sei o que é o mel agora. Eu já experimentei ele. Então eu te pergunto, você realmente já experimentou uma conexão íntima, uma conexão profunda? Você já sentiu essa chama dentro de você? Ela já emergiu em você? Você já sentiu isso? Você não pode sentir isso se você não conseguir se libertar do falso eu. Porque o falso eu é conceito. O falso eu é filosofia. E o falso eu, ele é um senhor. E outro senhor é a centelha divina. E você não pode servir a dois senhores. Eu posso te falar todos os conceitos, explicar o gosto do mel. Mas se você não experimentar, você não sabe o que é mel. E aí, tem uma outra passagem na Bíblia que Jesus, os apóstolos perguntaram para ele, por que você fala em parábolas? Cara, presta atenção, os apóstolos eram os amigos de Jesus. Você não fala com seus amigos através de parábolas. Você não age assim. Isso é estranho. E aí os apóstolos perguntaram para Jesus, mas por que você fala em parábolas?
Qual é o teu problema? Você é estranho, por que você fala em parábolas? E Jesus disse, eu falo em parábolas porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Agora traz isso para 450 anos antes de Platão, 450 anos antes de Jesus, para Platão, quando Platão escreveu o mito da caverna. O que ele disse ali? Ele disse que nós vivemos no fundo de uma caverna, presos, olhando só para o fundo da caverna, e que existe uma fogueira que projeta sombras para o fundo da caverna, e que nós pensamos que essas sombras são a realidade, e que o que nós vemos na verdade são pálidas sombras da realidade. Por quê? Porque a mente, o falso eu, ele cria conceitos sobre todos. Jesus falava, amai-vos uns aos outros. O que significa amar? Amar não é esse apego que a gente tem. Amar não é essa idolatria que a gente tem com as pessoas que nos elogiam. Ele dizia, amai também os vossos inimigos. Então, o que é o amor? Preste atenção, é uma definição gigantesca. Nunca mais esqueça isso. O amor, Deus é amor. Deus é amor. Isso está na Bíblia, Jesus disse isso. Deus é amor. E o que é o amor? É a essência que existe dentro de você. Amor é Deus em você. Então, o que é amar a outra pessoa? É reconhecer a essência da outra pessoa. Mais profundo ainda, escrevam isso. Amar é reconhecer a tua essência no outro. Amar é reconhecer o teu Deus que está dentro de você no outro. E isso você não pode fazer se você não reconhece a sua essência. Se você não reconhece a sua essência, o que você vai ver na outra pessoa? O falso eu. E o que é o falso eu? Os conceitos, os rótulos. Aí você começa a julgar o outro, você começa a condenar o outro, você não reconhece a essência dele. Você só reconhece as atitudes do falso eu. O mundo é um grande jogo de intrigas provocadas pelo falso eu. Presta atenção, o que você realmente sabe sobre o outro? O que tu pensa sobre ele? E o que tu pensa sobre ele define o outro? Será que o outro verdadeiramente é aquilo que você pensa sobre ele? É? Você então agora comeu o fruto do conhecimento, você agora sabe tudo sobre o outro e agora você vai assumir o papel de Deus e você vai julgar o outro. É isso que você faz. É por isso que você foi expulso do paraíso, porque isso cria sofrimento na sua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, meu Deus, eu passei muito da resposta da K, mas eu acho que dá para começar a entender. Alex, obrigado. Quando a gente reclama, a gente chama mais daquilo que a gente não quer. Estou muito feliz e treinando a minha mudança. Pois é, tá? Vamos ver aqui. Verdade é sua linguagem original. Estou lendo a Identidade da Alma e fala sobre isso. Nunca li nada da Identidade da Alma. Não sei nem o que é alma. No Face acho que não dá, só Insta. Jacó, arrasta sua tela para a esquerda, que talvez o comentário sai. Não é o meu comentário, queria tirar os comentários de vocês. Sou outra pessoa depois de conhecer e aplicar o que aprendi. Já entendi que a raiz dos nossos problemas está nas convicções inadequadas. Errado, Thaís, tá? Todas as convicções são inadequadas, tá? Mas a nossa vida está estruturada sobre as convicções. E quando você está convicto de uma coisa, você
comeu a fruta do conhecimento. Você agora acha que você sabe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aí serve para todos. Eu estou usando aqui os comentários para a gente alinhar alguns pontos. Preste muita atenção. Se a tua vida dependesse das tuas convicções, quanto tempo você sobreviveria? Não existe isso. A sua convicção é o falso eu. Você está convicto de que o que você sabe é certo. E isso cria o oposto. Se alguém pensa diferente de você, ele está errado. Isso cria guerras. Isso mata pessoas. A guerra mundial que matou milhões de pessoas, milhões de pessoas, era a convicção de que a raça ariana era superior. Era a convicção de que algumas pessoas tinham que ser exterminadas para que o mundo se tornasse um lugar melhor. Convicção é conhecimento. E conhecimento sem consciência, que é a convicção, é uma prisão. Então você se prende, você se torna preso, escravo daquilo que você acredita. Não existe escravidão maior, tá? Por mais capazes e inteligentes que possamos ser, da vontade de mudar, do esforço, não conseguimos. De forma prática, como não se deixar guiar de forma inconsciente por esses padrões? Como deixar claro os padrões e as convicções inadequadas? Ponto 1. Se você quer entrar no reino dos céus, se conectar com a sua essência, renuncie a ti mesmo. Abra mão das suas convicções. Você não pode servir as tuas convicções, a tua inteligência limitada e a inteligência infinita. Você obstruiu a inteligência infinita com as tuas convicções. Você acha que aquilo que você acredita é verdade. E não é. Não é. A verdade é uma só. Ela não pode ser o que você acredita, porque outras pessoas acreditam coisas diferentes. Abra mão das suas convicções. É o primeiro passo. Você não sabe as convicções. Porque quando você sabe, você não precisa ter fé. E as coisas grandiosas na vida, elas não se revelam através do conhecimento. Elas se revelam através da fé, mas não fé em alguém, que alguém vai fazer alguma coisa por você. Quando Einstein já era velhinho, e perguntaram para o Einstein, se você pudesse fazer uma coisa na vida ainda, o que você queria? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus. O que é conhecer a mente de Deus? É justamente isso, ele experimentava isso, tá? Então, assim, respondendo às tuas perguntas, de forma prática, como não se deixar guiar de forma inconsciente por esses padrões? Tornando-se consciente. Como deixar claro os padrões e as convicções inadequadas? Todos os padrões e todas as convicções são inadequadas. Por quê? Porque elas obstruem o fluxo natural da vida. E você precisa entender o seguinte: toda essa luta para ter convicções adequadas é para quê? É para criar satisfação, é para criar prazer, é para criar plenitude, é para criar abundância. E tudo isso já existe em você. Tudo que você procura buscar com o seu conhecimento, com as suas convicções, já existe dentro de você. Você só precisa reconhecer isso, para que isso possa se manifestar, tá? Então, assim, espero que eu tenha te ajudado, Thaís, e desculpe, pessoal, a Fabiana, ela sempre me diz, você é meio duro, às vezes. Mas não é ser duro, é quando você fala com a essência. O falso eu, muitas vezes, ele se opõe. E eu vou falar sobre isso hoje à noite. Eu vou falar como as coisas que te perturbam e que criam esse sentimento de rejeição, como isso te define.
Como você pode entender o seu falso eu a partir das coisas que te incomodam? Nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje o circo vai pegar fogo. Vamos ver aqui, ó. Eu nunca entendi o porquê a mente está sempre tentando nos parar, contando histórias e tentando nos diminuir. Porque ela funciona assim. Não. A mente, ela é uma ferramenta maravilhosa. A mente, ela não procura te sabotar. A mente não procura te diminuir, tá? O que acontece? Quando você se torna a mente sempre... Porque a mente, quando você se torna a mente, o falso eu é a mente condicionada. A mente não condicionada é um estado alerta. A mente condicionada, ela sempre procura uma identidade, tá? Ela procura se identificar. E a melhor, se você não pode ser o maior, se você não pode se identificar, criar uma identidade no maior, então, para que não criar uma identidade no menor? Isso é uma disfunção, isso é uma doença, isso é um vício. E é isso que tem levado a humanidade ao caos. Olha quantas pessoas se suicidam. Se você conversar, você vai conhecer alguém cujo um jovem adolescente de 20, 30 anos se suicidou. Ou uma pessoa se suicidou, uma pessoa está em depressão. O ser humano é a única pessoa única espécie que se suicida. Porque não se suporta. Então o que acontece? Não é que a mente conta histórias. Você se identificou com as histórias da mente. E é para reforçar a identidade. Isso é muito fácil de entender, Cláudia. Mas a maioria das pessoas vive nesse estado. Vamos lá. Essa explicou sim, muito bem, a vida eterna. Thaís, exatamente. Presta atenção, Thaís, só para você entender. Onde é que está a confusão das coisas? A confusão está no seguinte: a gente equivocadamente acha que o oposto da morte é a vida. Mas o oposto da morte, a morte, é o fim. O que é o começo? O nascimento. Então o oposto da morte é o nascimento, não a vida. A vida é eterna. E se você olhar para a sua vida a partir do manifesto, se o seu ponto de referência for o objeto, o que é objeto? É você. Aí você olha para a sua vida e você vai sofrer com cada estágio. Por quê? Porque a forma, o manifesto é impermanente. Ele muda o tempo todo. Tudo muda, tudo muda. A única coisa que não muda é o que é eterno. E aí existe um outro conceito equivocado. E todos esses conceitos equivocados, eles nascem do falso eu. E não é uma coisa má, uma coisa ruim, mas é que nós vivemos de modo inconsciente. O que é viver de modo inconsciente? É você viver identificado com as suas convicções. É isso que nos expulsou do paraíso. O que é uma convicção? É o conhecimento. O que aconteceu no Éden? O Éden é um lugar de felicidade. O Éden não é um lugar. O Éden é um estado de espírito de plenitude, de abundância, de intimidade com o Pai, com o Criador, que é a nossa essência. Quando nós fomos expulsos do paraíso, quando nós criamos nossas próprias convicções. As próprias convicções, elas nos separaram desse estado de espírito de plenitude e criaram a comparação. A comparação cria escassez. A escassez cria resistência. A resistência cria negatividade. E aí houve uma transição do estado de espírito de plenitude para um estado de transição de escassez. Quando isso ocorreu? Quando nós comemos a fruta do conhecimento. Isto é, quando nós criamos nossas próprias convicções e começamos a criar o mundo a partir das nossas próprias convicções. Tá me entendendo? E aí, o que significa ser expulso do paraíso?
significa perder aquele estado de espírito de plenitude e abundância. E qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o sofrimento. É isso que a gente sente, tá? Então, a vida, ela é eterna. Se você conseguir olhar para o mundo a partir da sua essência, tudo passa. Você vai entender a transitoriedade da vida. E você não vai se apegar nas coisas. Porque o problema não é você ter um Porsche, o problema não é você ter uma mansão, o problema não é você querer aspirar ser o dono da empresa. O problema é quando você cria sua identidade nas coisas. Porque você pode perder o Porsche, aí você perde a sua identidade. Isso é construir a casa sobre areia. Você pode se tornar o presidente da empresa, amanhã alguém te tira de lá, aí você perdeu a sua identidade. E com isso você sofre. É o apego ao mundo da forma que é o problema, e não o mundo da forma. Eu gosto de coisas boas, eu quero coisas boas, mas eu não sou essas coisas. Ontem a gente estava ali, hoje a gente está aqui, amanhã a gente vai estar lá. É a vida, entendeu? Vamos ver. Rafa, penso ser muito interessante juntar física quântica, psicanálise e filosofia, juntar mesmo os conhecimentos com o pedaço divino. Eu não me preocupo muito com física quântica, com essas coisas. Bom, o que mais nós temos? Não temos mais perguntas? Acabaram as perguntas? Que horas é isso, Fábio, já? 1 hora. 1 hora? Ah, as perguntas estão para cima. Ou não? O povo não para de falar para entender o que está sendo dito. Osaías, preste muita atenção, que maravilhoso essa observação. Você está tão afoito em querer saber a próxima coisa, isso é o falso eu, tá? Você quer saber a próxima coisa, você quer saber aquilo, você quer saber isso, e isso. E com isso, você perde a única coisa que você pode aprender. Aquilo que está sendo dito agora. Isso é fantástico, isso é genial você perceber isso. Da mesma forma, você sempre está em busca da próxima coisa que vai te fazer feliz. Você sempre está em busca da próxima coisa que vai te fazer ser alguém. Você está sempre fugindo do momento presente. Você está sempre fugindo do agora. Por quê? Vou mostrar aqui no desenho. Por quê? Presta atenção. Eu vou fazer um desenho aqui para você entender. Ó, presta atenção. No passado, falta um desenho aqui, ó. Falta a parte do desenho. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu te dizer, vou mostrar aqui. Ó, no passado, você criou um falso eu, uma identidade. Esse falso eu te desconectou com a sua essência, com a sua centelha divina. Essa desconexão, ela cria uma sensação de incompletude, uma sensação de abandono, uma sensação de medo profundo. Onde você sente tudo isso? No agora. Então, o fato de você ter se desconectado da essência cria o quê? Uma sensação de incompletude, uma sensação de abandono. E aí, esse falso eu que você criou, ele dá um pulo, ele se projeta no futuro, porque ele diz que no futuro está a salvação da dor que você sente agora. Que você ainda precisa, sentimento de incompletude, sentimento de abandono, sentimento de escassez. Isso tudo aqui você sente agora.
E o falso eu te diz, ó, no futuro você vai encontrar alguém que vai preencher essa dor. Então, você para de amar o agora e você passa a querer correr rápido para o futuro. E o que acontece para você entender? Com isso, você nunca descobre a profundidade que existe aqui. Todo esse sofrimento, o estado de espírito do agora é que cria o seu futuro. Se o seu estado de espírito é de incompletude, de ansiedade, de depressão, é isso que você vai repetir no futuro. A menos que você abandone o falso eu e você se conecte, você abandona o falso eu, você se conecta agora com a sua essência, você sente plenitude, você sente abundância, porque você está conectado com a sua essência e agora você pode criar o futuro que você quer, mas você não precisa mais do futuro para se salvar. A salvação, ela já ocorreu. Esse é o despertar. É isso que nós estamos buscando. Você para de recriar eternamente o passado, sempre achando que no futuro alguma coisa vai te salvar desse sofrimento que você sente agora. O futuro nunca vai chegar. O futuro ela é uma ilusão, uma projeção da mente. Só existe um tempo, que é a eternidade, o eterno agora. E é disso que eu falei antes, do conceito de eternidade. Eternidade não é um tempo sem fim no futuro, porque o futuro não existe. Eternidade é o eterno e sempre presente momento do agora. Só existe o agora. Nós começamos essa live no agora, estamos fazendo ela no agora e ela vai terminar no agora. Vou encerrar ela agora. Eu estou falando agora. Quando eu encerrar ela, vai ser um agora. Ana Paula, sobre a esse ponto, existe inveja positiva? Não, isso tudo são bobagenzinhas, inveja positiva. Inveja é inveja, inveja positiva, pensamento positivo, pensamento negativo. Todas essas coisas desaparecem quando você se conecta com a sua essência, que é plena e que é abundante. E aí você vive num estado de alegria inerente ao ser, que é a alegria de um bebê que ainda não criou um falso eu. É aquele sorriso do bebê que não tem uma causa. Ele olha para você e dá um sorriso. Por que ele deu um sorriso? Não é porque você é bonita, é porque ele é alegre. Um bebê é alegre. Ele só chora quando ele está com uma dor física. Isso é uma reação instintiva. Então, assim, essas coisas, Ana Paula, como inveja positiva, inveja branca, inveja negativa, isso são tudo bobagenzinhas que não fazem diferença nenhuma na vida de ninguém, a não ser... Aí o Jonas diz, como se desidentificar do falso eu? Opa, boa pergunta. Na jornada do filho pródigo, nós estamos ainda na inveja. Nós vamos chegar no momento desse processo, tá? Eu estou, assim, muito insatisfeito. Sim, a insatisfação foi o que nós estudamos ontem de noite. Hoje nós vamos aprofundar, porque a inveja é uma insatisfação. Vamos ver aqui, ó. Viver na sua essência é viver com seu espírito. Eu percebi que quando olho para dentro de mim existe algo muito maior. Eu não gosto de usar muito a palavra espírito, porque espírito tem o espírito do mal, tem o espiritismo, tem espírito disso. Eu prefiro chamar isso de vida. O que é um espírito? O falso eu já deturpou a palavra espírito. Então eu não uso o Espírito Santo, o Espírito não santo. Não, o Espírito é a nossa essência interna, tá? Vamos lá, eu estava desperdiçando a minha herança, isso aí, muitos de nós. Respondia às atividades tranquilamente e não senti nenhum sofrimento. Isso é o despertar? Não, o despertar
isso pode significar o seguinte, de duas coisas, Patrícia. Ou você está um pouco mais desidentificado com o falso eu, ou você está tão identificado com o falso eu que ele te ilude. Mas se você estivesse num estado desperto, você não iria fazer esse tipo de pergunta, entendeu? E isso é uma coisa que nós vamos falar muito ao longo dessa série ainda, para você não transformar o despertar, a iluminação, num conceito. Da mesma forma como nós transformamos Deus num conceito. E quando você transforma uma coisa num conceito, você se afasta dela. É assim que a gente consegue causar mal nas outras pessoas, transformando elas num conceito. Se você não transformar ninguém em conceito, você não vai fazer mal. Como é que tu vai fazer mal para uma pessoa se tu entende que ela é filho de Deus, que dentro dela existe uma chama, uma centelha divina? Como é que você vai humilhar essa pessoa? Você só humilha uma pessoa que você transformou num rótulo, num conceito. Francisco, eu não sei o que é o subconsciente, tá? O não manifesto com certeza não é a mente, e muito menos a mente subconsciente. Eu acho que a mente subconsciente é muito mais a mente condicionada. E a mente condicionada é o que nos impede de ter acesso ao não manifesto. A mente condicionada é o oposto do não manifesto. O não manifesto é a mente incondicionada. Então é importante não trazer esses conceitos de Freud, de Jung e da psicologia para dentro disso aqui. Toda a psicologia, toda a ciência, toda a religião, em grande parte, ela é estruturada sobre a ciência, o falso eu. A própria religião, olha o esforço que se faz para entender Deus, isso é a razão. E a razão é ciência. O que é a ciência? É captar algo com a razão. E isso nos limita, a ciência, ela nos limita muito. Por quê? Porque ela nos limita aquilo que é possível através da razão. A ciência é conhecimento comprovado. E ela ignora completamente aquilo que é incognoscível, aquilo que nós não podemos conhecer. O que nós não podemos conhecer? Aquilo que é maior do que a nossa mente limitada. Não pode tirar os comentários, Jacó, estou me sentindo apático ultimamente. Isso é comum? Não, apatia é coisa do falso eu, porque quando você se torna apático, você não reconhece, você não ama a pessoa, você não se conecta com a natureza. A apatia é uma renúncia à vida. Você perdeu o encantamento. A vida é magia. A vida é encantamento. A vida é deslumbre. A vida é empatia. Você vê um passarinho voando, você se deslumbra. Por quê? Porque isso é mágico. Você vê uma flor desabrochar e você fica encantado. Por quê? Porque isso é um milagre, isso é mágico. Todo o conhecimento do mundo não conseguiria fazer o desabrochar de uma flor que acontece de forma tão natural no jardim. Então a vida é magia, a vida é encantamento. Você tem o poder de criar, você pode criar o que você quiser, você pode criar tristeza, sofrimento, limitação. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está empenhando tanto esforço, tanta energia para criar essa vida medíocre que você não faz ideia. É muito mais leve, é muito mais fácil criar uma vida sublime do que criar uma vida pequena. A energia negativa, ela precisa ser muito grande para tu restringir o que há de divino em você. A identificação, a casca do falso eu, ela tem que ser muito dura. O casulo tem que ser muito firme para não romper essa grandiosidade que existe dentro de você. Já respondi aqui. Bom, pessoal,
Até a noite. Até a noite. Nós vimos ontem que você não pode receber aquilo que você não dá. Traga mais pessoas para ter acesso a esse conhecimento. Vamos bater os 6.000. Eu não preciso disso, você não precisa disso. Mas vamos brincar com a forma, vamos criar isso. Se tiver 2.000 pessoas, 500 pessoas, tá tudo bem. Mas vamos tentar brincar com a forma, vamos tentar criar, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Usa a centelha divina para iluminar, para ser luz. Que tal? Um abraço, boa noite, tamo junto!